Saiu essa matéria aqui no G1 hoje, que é o Rumble e o Trump Media pedem à Justiça dos Estados Unidos julgamento de Moraes à revelia. Gente, isso aqui parece uma piada pronta. Se você não se lembra da onde saiu tudo isso aqui, peraí que eu vou te explicar. Essa treta começou lá atrás, quando o Alexandre de Moraes achou que poderia bloquear usuários que estavam sendo julgados aqui no Brasil por golpe, tentativa de golpe. Toda essa coisa aí que aconteceu em relação ao golpe, as pessoas que atacam a democracia aqui do Brasil. E ele, não satisfeito em bloquear esses perfis aqui dentro do Brasil, ele queria bloquear lá fora também. Só que essas empresas, né, que é a Trump Media, a Rumble, não aceitou. Porque lá nos Estados Unidos isso fere a primeira emenda da Constituição americana. Então, basicamente, o que eles falaram é o seguinte: tudo bem, você bloqueou aí dentro do Brasil, mas você não pode vir aqui e falar o que a gente pode ou não bloquear, porque lá nos Estados Unidos prevalece a liberdade de expressão. Então, sim, você pode falar o que quiser, quando quiser, coisas que eles estão querendo suprimir aqui dentro do Brasil. Então, eles não estão aceitando que o Alexandre de Moraes mande nas empresas americanas. Então, aí começou esse conflito. O Alexandre de Moraes achando que ele tem direito, sim, de bloquear esses usuários aí que estão sendo julgados aqui dentro do Brasil. E as empresas americanas, né, com base aí na liberdade de expressão e nessa primeira emenda aí da Constituição americana, dizem que não. Então, começou aí esse processo. Uma coisa interessante é que o Alexandre de Moraes, ele foi citado lá em maio e ele não apareceu com nenhum representante. Aqui dentro do Brasil, a gente soube desse processo, ele foi notificado diversas vezes. Aqui, ó, no G1 fala o seguinte, ó: os advogados dos grupos que travam essa ação lá no Tribunal da Flórida contra o Moraes, eles alegam tentativas frustradas de efetivar a citação. Eles tentaram efetivar essa citação por vários meios, não sei como, aqui não fala como, e aí eles notificaram o Moraes por e-mail. Isso é sabido? Sim, por ele, porque isso estava sendo divulgado em massa aqui na mídia. Inclusive, se falou muito se a AGU ia defender o Moraes lá fora ou não, se podia ou não, se era constitucional ou não. E simplesmente ele ficou sem defesa. Como assim? Aqui embaixo, na mesma matéria no G1, diz o seguinte: Moraes foi devidamente notificado por um método autorizado por um juiz federal, que foi por e-mail. O prazo de 21 dias para responder expirou. Ele não compareceu, não respondeu e nem pediu mais tempo. O governo do Brasil tentou intervir na 11ª hora, mas esclareceu que não representa Moraes, declarou o advogado Martim de Luca, que representa a Rumble e a Trump Media. E o que será que isso aqui quer dizer na prática? O governo do Brasil tentou intervir ali nos últimos momentos, mas ele declarou que ele não tem nada a ver com Moraes, não. Não sei, isso aqui pode ter diversos pontos de vista. Exemplo, o governo não quis se posicionar politicamente porque a relação do Lula com o Trump, né, versus Brasil versus Estados Unidos não tá boa, né? Vide a taxação que pode vir aí no próximo mês. É notório que os dois ali não são melhores amigos, best friend forever, e talvez para não deixar essa relação mais estremecida do que já é, mais complicada do que já é, porque o Brasil precisa sim manter boas relações com os Estados Unidos, eles não quiseram se posicionar politicamente para não causar mais atrito em uma relação que já está bastante conflituosa. Outro ponto é que a cultura jurídica aqui no Brasil é muito diferente da cultura dos Estados Unidos. Aqui dentro do Brasil é comum que a AGU defenda autoridades que são processadas no exercício da sua profissão. Exemplo, se o Alexandre de Moraes for processado no exercício da sua função aqui dentro do Brasil, é muito comum que seja destinado um advogado da AGU, que é um advogado da União do Brasil, para o Alexandre de Moraes. Só que lá nos Estados Unidos não funciona desse jeito. Lá eles podem simplesmente não aceitar a AGU e querer que o Alexandre de Moraes constitua um advogado próprio e não um advogado da União aqui do Brasil. E aí tá o erro, muita gente não consegue compreender isso. O Alexandre de Moraes, ele tá sendo julgado lá nos Estados Unidos. Então o que vai valer é a regra lá dos Estados Unidos, as leis dos Estados Unidos. Então, mesmo que entrasse a AGU para defender o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, o juiz podia simplesmente não aceitar e falar: não serve a AGU, você vai lá e constitui um outro advogado para te defender aqui dentro. Vamos continuar a ler essa matéria aqui. A medida tem por objetivo promover a defesa dos interesses do Estado brasileiro e sustenta, sobretudo, que decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte do Brasil não podem ser questionadas perante tribunais de estados estrangeiros.
Diz nota pública pela AGU. E é assim, bizarro, porque o Alexandre de Moraes, ele acha que tudo que ele fala é lei. E tem que ser lei, aqui no Brasil e fora do Brasil. Dane-se a Constituição dos Estados Unidos. Dane-se a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O que ele fala é lei aqui e é lei lá. E se for acatado, porque pode ou não ser acatado esse julgamento, a revelia também não automaticamente faz com que ele seja condenado, Alexandre de Moraes, lá nos Estados Unidos. Porém, eu acho muito provável que seja, porque lá é muito importante a liberdade de expressão e é justamente isso que o Alexandre de Moraes quer cercear. Então, ele quer que as pessoas que estejam condenadas aqui por golpe, por tentativa de golpe, também sejam censuradas lá fora. Isso aí vai contra totalmente a Constituição dos Estados Unidos. Então, eu acho muito difícil que o STF daqui faça valer uma sentença daqui lá nos Estados Unidos. E se essa revelia correr, o processo formal vai correr, ele vai ser julgado, condenado, sem advogado. Mas, por outro ponto, ele também pode ser rejeitado. O juiz pode entender que o Alexandre de Moraes ele não foi notificado ali de uma forma válida, que ele teria que ter mais tempo, enfim, dá ali oportunidade para que ele ainda constitua um advogado mais para frente. Seguindo aqui a matéria, eles dizem o que a gente já conversou lá atrás. Segundo a lei brasileira, ministros do Supremo Tribunal Federal não podem ser processados ou responsabilizados pessoalmente por decisões tomadas no exercício das suas funções. Ele não está sendo julgado aqui no Brasil, ele está sendo julgado lá nos Estados Unidos. Então, o que vale é as leis de lá e não as leis daqui, entende? Então, é bem diferente. E aqui, eu não sei o que G1 bate tanto nessa tecla. Aqui o governo entrou depois com contraponto, depois que essa data foi perdida. E eu não entendo o porquê que eles se posicionaram depois de passar essa suposta data aí de revelia e não antes, já que era para entrar ali em defesa do Alexandre de Moraes, era só se posicionar antes. O governo disse que o Brasil é uma parte interessada no caso, ele não é apenas o ministro, porque a disputa envolve decisões tomadas pelo STF no exercício das atribuições constitucionais. A justiça pede que a justiça americana não considere que Moraes não se manifestou, nem apresentou defesa sobre o caso, considerando o pedido que o órgão representa enquanto integrante do Estado brasileiro. Aí o que vai acontecer na prática? Digamos que esse processo ele corra à revelia, ou até inclusive que eles aceitem que o Alexandre de Moraes ainda constitua ali a AGU ou um advogado. Se o Alexandre de Moraes ele for condenado, basicamente eles vão entender que as ordens que o Moraes deu para que valem ali para os Estados Unidos vão cair, não valem de nada. Isso não serve para as leis aqui do Brasil. Brasil, Estados Unidos. Mas isso com certeza vai causar um conflito muito grande. O Alexandre de Moraes, ele sempre bate nessa tecla de conseguir cercear aí as redes sociais, de conseguir limitar as redes sociais. Esse é um ponto muito importante para Alexandre de Moraes. A regulamentação das redes sociais é um ponto que ele bate sempre, constantemente. Então, imagina que ele perca esse processo e nenhuma decisão dele valha, né, nos Estados Unidos, seja acatada, seja assim, ele falou lá no Brasil, ok. O que ele faz vale só no Brasil, aqui não tem relevância. E aqui no Brasil a gente usa diversas redes sociais em que a base, né, a Constituição, são empresas dos Estados Unidos. Então a base, a jurisdição é dos Estados Unidos, então isso pode virar um conflito ainda maior entre Brasil e Estados Unidos do que a gente vê hoje. Isso não é bom, na prática não é nada bom. Na prática, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho muito difícil que o Alexandre de Moraes não seja condenado nesse processo, ele não perca qualquer direito que ele achava que tinha lá nos Estados Unidos e que isso provavelmente vai causar muito problema, a não ser que o Alexandre de Moraes aí comece a aparecer muita coisa dele como Vorcaro, né, a direita cresça aqui dentro do Brasil e ele comece a ficar ali mais quietinho, ele vai dar bastante problema aí se ele for julgado, culpado lá nos Estados Unidos. Isso aí vai dar muito pano pra manga. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha. Você acha que ele vai ser culpado? Você acha que ele é culpado? Você acha que ele não é? Você acha que ele deveria ser condenado ou não? Me conta, porque eu quero saber a sua posição política.